e gravando. Espero que estejam bem. Hoje é um vídeo diferente, especial, falando sobre filmes, mas sobre um gênero bem específico, um subgênero, o gênero dos musicais. A gente vai falar de um clássico do cinema, que é O Mágico de Oz. Inevitável, não conheço, não posso imaginar quem não conheça, quem não ouviu falar do livro, do filme, de séries. Vai ter bastante curiosidade que a gente vai aprender sobre o Mágico de Oz hoje, beleza? Antes de falar sobre os musicais, sobre o Mágico de Oz, só gostaria de falar que toda segunda e sexta-feira vai estar com vídeo no canal Rafa Geek. Então, se você quiser aprender um pouco de tudo, de filmes, de séries, de livros, de quadrinhos, fica comigo aqui. Toda segunda e sexta-feira vai ter novidade, beleza? Curte, compartilha, acompanha, beleza? Para dar aquela força no canal aí, que olha só, tem luzinha, microfone agora, a gente está crescendo, hein? Olha que legal. Vamos falar sobre os musicais. Os musicais eles vieram desde ali da ópera, da opereta de Shakespeare, né, as falas cantadas, né, as entonações, né, as afinações da música no teatro, e quando o cinema surgiu, inevitavelmente ia se adaptar, né, a essas grandes óperas ou os musicais, sejam dramáticos, seja de comédia. Ele é um gênero do cinema, muitas vezes as pessoas acham bobo, mas essa é a ideia de ser algo mágico, de ser algo diferente. Primeira dica que eu dou para vocês gostarem de musical é entender que é uma linguagem, né? A pessoa vai estar conversando com outra pessoa, oi, bom dia, oi, bom dia, oi, bom dia, oi, bom dia. Então, assim, fica uma coisa engraçada, né? É aquela coisa, meu, por que eles estão cantando? Que ridículo. Não, é uma linguagem, é uma magia. Se você assistir um desenho animado da Disney, né, o impacto vai ser menor, porque são desenhos, é uma coisa não real, né? E eles vão estar cantando. É mais plausível. Agora, quando você assiste um filme sério, como por exemplo Coringa, O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, né? Então tem vários filmes que são mais sérios e te dá um impacto muito grande quando eles começam a cantar, mas é muito legal. Quando tu entende um pouco de música, quando tu se debruça sobre essa linguagem musical, é uma experiência única, incrível. Hoje a gente vai estar falando então do Mágico de Oz. Eu decidi escolher 3 filmes nos 3 próximos vídeos, contando um pouco da história do cinema, um pouco dos musicais. Os musicais marcantes em todas as décadas, desde Shakespeare, né, trazendo aquela ideia, né, de Shakespeare, do teatro de Kabuki, desde o teatro grego, né, a música ela sempre esteve presente no teatro. E quando o cinema começou, né, no auge do século XX, inevitavelmente os musicais entrariam-se, iam entrar no cinema e iam crescer conforme fosse evoluindo o cinema. Os musicais marcantes em todas as décadas. Quem aqui não se lembra, então, de 1939, um clássico que é o Mágico de Oz, ou de 1952, Cantando na Chuva, 1962 com Mary Poppins, ou de 71 com A Fantástica Fábrica de Chocolates, né? A Disney entrando nos anos 80 com A Pequena Sereia em 89, O Rei Leão, um clássico da minha infância, em 1994, né? E aí a gente entra com uma nova categoria de musicais, musicais com temas mais sérios, não tão familiares, a partir dos anos 2000, né? Com Chicago em 2002, Mamma Mia trazendo um clássico da Broadway em 2008, né? La La Land, filme lindo de 2016, o polêmico Coringa 2 de 2024. Então, os musicais de uma maneira ou outra eles vão falar com a sua infância, com a sua adolescência, com a magia do cinema, às vezes com impacto, às vezes com uma linguagem específica que tem uma mensagem sempre interessante, mágica para falar através da música. O filme de hoje, que é o Mágico de Oz, é de 1939. Imagina, tem aí quase 100 anos de idade, né? Tem essa bagagem do início do cinema. Ele é baseado no livro de Frank Baum, né, de 1900, o Mágico de Oz. Na realidade, ele é uma série de livros. A gente conhece o Mágico de Oz, ponto. Mas a série do Mágico de Oz, ela se estende por 14 livros. Olha que interessante, ficou mais famoso o primeiro, que é o Mágico de Oz, mas a Dorothy, a personagem principal, ela volta lá, né, na Cidade das Esmeraldas, tem toda uma saga bem interessante, fica o convite aí para conhecer. O livro de Frank Baum foi criado em 1900 e ele é naquela categoria de livros, assim como O Pequeno Príncipe, O Hobbit, tem tantos livros, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, que tem
degraus, que tem camadas. É uma história infantil, mas que tem uma moral que um adulto pode se identificar e aplicar na vida dele muitas vezes. Né? O filme é de 39, então baseado no livro de 1900. Ele é do gênero de fantasia, é um filme musical, é um filme numa categoria que posso dizer que é um filme infantil, né? Ou uma categoria familiar. Eu gosto de assistir filmes infantis com a visão adulta, que é muito interessante. Né? Se você é adulto, tá? Se você é jovem e está assistindo esse vídeo, ouse assistir um desenho clássico da sua infância. Às vezes vai te decepcionar, tem aquele carga nostálgica, aquele teor nostálgico, mas muitas vezes, puxa, eu não tinha visto com essa visão adulta, com essa visão jovem. E esse é um filme bem interessante que traz valores morais bem peculiares, bem interessantes para os dias de hoje. A direção dele é de Victor Fleming, o mesmo diretor que também trabalhou em um clássico no mesmo ano, de 39, E o Vento Levou. Ele teve um orçamento de 2,5 milhões de dólares, bastante para a época, né? E ele teve aí um retorno de 25 milhões e meio. Meu Deus, 20 vezes mais praticamente aí. Ele faz parte da história do cinema, da era de ouro de Hollywood, das grandes produções. Alguns dizem que ele é o primeiro filme colorido. Não, já teve outros filmes coloridos, mas ele foi um dos primeiros, o primeiro grande produção de Hollywood a usar uma técnica, né, de coloração, né, daquelas paletas que era preto e branco, agora eles usavam também magenta, cinza, preto, branco, né, que era a técnica do Technicolor, né, que era a colorização, e era caríssimo, a paleta era limitada, não tinha tantas cores, então eles tinham que realçar o brilho. É bem interessante, porque foi a primeira grande produção a tratar, né, de uma obra ousada para a época. Não era muito comum filmes de fantasia, né, coisas infantis de fantasia, era o teatro. E colocar isso numa grande produção era bem ousado, como um filme colorido. Ele é talvez um dos 100 filmes mais importantes. Eu acho que ele está na categoria, talvez, dos 10 filmes mais importantes, pela uma grande produção, né? Ganhou muitos Oscars, que a gente vai falar sobre as premiações também. Ele faz parte, então, da história do cinema, da era de ouro de Hollywood, né? Todo mundo lembra da música Over the Rainbow, né? O que ganhou o Oscar, inclusive. Né? Além do arco-íris, é uma clássica música que foi cantada em várias versões, em vários ritmos. Tá aí na versão da canção, ganhou o Oscar, inclusive, de melhor canção original. O roteiro dele é bem interessante. Se você não conhece, eu vou dar uma resumida. A pequena menininha Dorothy, cansada da vida, uma pré-adolescente, né? E ela tem um determinado momento em que tem ali no Kansas, né? Um grande furacão, um vendaval, em que suga ela, que suga a casa dela e leva ela para a Cidade das Esmeraldas. Ela encontra 3 personagens. Ela encontra um leão que falta coragem para ele, ela encontra um espantalho que falta cérebro, e ela encontra um homem de lata, né, que falta um coração, que ele queria ter sentimentos, né? De maneira resumida, ela se junta numa trupe, né, numa trupe circense, numa trupe com esses amigos, e elas buscam um mágico de Oz que vai dar esses desejos para ele, né? O homem de lata queria sentir, queria ter sentimentos, o espantalho queria pensar, o leão queria ter coragem, e ela quer voltar para o Kansas. Ao chegar, o mágico de Oz se mostra não tão mágico, e ele coloca alguns desafios para eles aceitarem, para eles fazerem. Então ele vai dar essas prendas, ele vai dar esses presentes para eles, né? Mal sabe eles que quando eles completam esses objetivos, o mágico ele não dá nada disso porque eles já têm isso. É uma grande fábula moral, né? Que se eles chegaram até aqui, claro que eles tinham cérebro, claro que eles tinham coragem, claro que eles tinham um coração, né? Bem interessante a poética, né? De eu quero voltar para minha casa, eu quero dar valor para minha casa. Tem muitos valores morais interessantíssimos nessa obra infantil, mas com valores morais adultos também. Tem muitas metáforas, né? Quando a fada do bem fala, você tem que dar valor à sua vida, à sua casa, não há nenhum lugar melhor do que o nosso lar. Muito legal, vários valores. E como aventura é muito divertido também, eles enfrentarem anõezinhos, papoulas envenenadas, né, bruxas. É bem legal, é uma obra inocente, demonstrando o ápice da fantasia sublime, infantil, faltando uma inocência que a gente vê muitas vezes hoje na cultura infantil, que apressam para ter aquela malícia, para ter aquela visão global. E não,
naquela época, né, uma obra tão lúcida, feita por um grande escritor que fez só de Mágica de Oz, fez 14 livros, né, e trazendo mensagens tão gostosas, tão puras e diretas aí para as crianças. Os efeitos são muito interessantes, né, imagine para os anos 40, né, uma casa voando, uma bruxa, as explosões, né, grandes efeitos especiais que inclusive também aí ganhou o Oscar. É muito interessante tu ver as flores falando. Hoje a gente vive numa época de CGI, né? De Vingadores, de Alice no País das Maravilhas. Pode-se fazer um filme num chroma key, numa parede verde, mas naquela época todo efeito especial era um efeito prático. Eu tinha que colocar, por exemplo, uma bruxa, na realidade uma filmagem aqui, e as duas intercalando. É um pouco piegas, um pouco bregas você assistir. Nossa, mas que podre, né? Que amador, não, era uma grande criatividade, era o que se tinha para a época, não tinha computação gráfica, era tudo efeito prático, isso é bem interessante, né? Quanto às premiações dele, quanto aos Oscars, ele foi indicado a alguns, ele foi indicado a 6 Oscars, né, e ganhou 2 deles. Ele ganhou na melhor trilha sonora, é magnífico, as danças, tem muitas músicas, né, obviamente é um filme musical, e ganhou, tentei cantar aquele trechinho ali do Over the Rainbow, né, melhor canção original. Ele foi indicado também ao melhor filme, né, uma alta produção ali, a direção de arte que é magnífica, né, todo o conceito, inclusive, que o filme ele começa em preto e branco, né, como uma homenagem aos filmes que estavam sendo lançados naquele período. Determinado momento, quando ela sai da casa, ela entra naquele mundo mágico, é colorido. Isso é um boom na cabeça de quem estava assistindo o filme na época. Claro, as pessoas sabiam que era um filme colorido, mas ele começava em preto e branco. E quando ela entra no mundo mágico, fica literalmente colorido. Isso é muito legal. A direção de arte é magnífica por isso, a fotografia é muito boa. Eu assisti, claro, com uma produção já em DVD, em Blu-ray e tal, deram uma recalchutada, mas para a época eu creio que também deve ter sido muito bom o conceito do Technicolor já falado aí, a fotografia, e ganhou também, que eu falei da criatividade dos efeitos práticos, dos efeitos especiais. Então, indicado melhor filme, melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor efeitos especiais, e ganhou melhor trilha sonora e melhor canção original. Eu acho que ele envelheceu bem, assim, no sentido teatral. Se você olhar para esse filme como uma peça teatral, né, dá para ver, não o zíper ali da fantasia dos bonequinhos, mas se você vê como uma peça teatral, como uma obra infantil de crianças, né, ou para crianças, eu acho que ele é bem divertido ainda de ver. Ele é um filme rápido, 1h40, né? Ele é um pouco caricato, né? As músicas, as falas, os trejeitos, mas ele é um filme que se pretendia, desde o começo, de ser um filme teatral. Na época, que eu falei, não era costume ter um filme de fantasia. A Disney começou a lançar, né, suas obras musicais bem depois. Tinha ali naquele período a Branca de Neve, né, mas que foi lançado também nesse período, mas eram experimentações que nunca tinham sido feitas até então para um longa-metragem, para um filme, né? Fica a dica também, fica a dica então do Mágico de Oz, se você ainda não leu, ou se você já leu, quer conhecer, né, essa versão clássica de 1939. Teve outras versões amadoras, por assim dizer, curtas-metragens, mas a grande primeira produção foi de 1939. Falando algumas curiosidades finais, né, algumas adaptações mais modernas que teve o Mágico Invencível, The Wiz, né, de 1978. Sabe quem participou dessa adaptação? Michael Jackson. Sim, o Michael Jackson, no primeiro filme dele, Michael Jackson ainda negro, né, num Brooklyn, onde todos os atores são negros, né, e não se passa no universo mágico das Esmeraldas, mesmo no Brooklyn, toda aquela situação de gangues. Imagine um filme musical extremamente divertido, ganhador de 4 Oscars, né, só com atores negros, com o Michael Jackson como espantalho. Teve uma adaptação muito legal, fica a dica também, do Mágico Inesquecível, de 78. Outra adaptação que eu gostei muito foi Oz, Mágico e Poderoso, de 2013, né, pela Disney, onde mostra aí um prelúdio do que aconteceu antes do Mágico de Oz. E todo mundo está falando, vai falar ainda, da série baseada também aí no musical, no livro Wicked, foi lançado em 2024, vai ter agora, final do ano, a segunda parte com a Ariana Grande. Wicked também é uma versão, uma adaptação do Mágico de Oz. A dica final, então, é voltar às origens e ver como tudo começou, a primeira grande produção, Mágico de Oz. Não perca o próximo vídeo, a gente vai falar sobre o musical, alguns anos depois, mais badalado ainda, que rendeu mais milhões de dólares, mas fica a curiosidade para o próximo vídeo. Beleza, galera? Valeu!